Nesse último sábado, tivemos o UFC Arábia Saudita, com grandes lutas que agitaram a noite. Na luta principal, Adesanya foi nocauteado pelo Imavov. O pirata caolho Shara Magomedov teve o seu hype destruído com derrota para Michael Page. E Vinicius Lockdog supera dores na costela e vence Said Nurmagomedov. Tudo isso e muito mais a seguir. Adesanya subiu ao octógono para enfrentar Nassourdine Imavov, buscando desesperadamente uma vitória para se reerguer no cenário do UFC. Mas o que aconteceu foi um verdadeiro atropelo. Imavov nocauteou Adesanya de forma contundente no segundo round, deixando o ex-campeão sem respostas. Adesanya começou a luta mais ativo do que de costume, soltando um grande volume de golpes. Por sua vez, Imavov lançava ataques pontuais, como um bom upper que jogou o rival para trás, e tentava mesclar com tentativas de levar o duelo para o chão. A expressão no rosto de ambos também contrastava. O nigeriano parecia focado e tenso, enquanto o russo naturalizado francês aparentava mais tranquilidade no olhar. Essa foi a terceira derrota consecutiva do nigeriano, algo inédito em sua carreira. O que estamos vendo é uma queda livre de um lutador que, há pouco tempo, era considerado um dos maiores da história da divisão dos médios. Desde que perdeu para Sean Strickland, Adesanya não conseguiu reencontrar o ritmo. A derrota para Dricus du Plessis foi um duro golpe. E agora, diante de Imavov, ficou claro que sua confiança e resistência já não são mais as mesmas. O que chama a atenção é que ele começou a luta bem, defendendo quedas e conectando bons golpes. Mas no segundo round, bastou um cruzado preciso no queixo para desmontá-lo completamente. A questão que fica é, será que Adesanya ainda tem o que é necessário para se manter entre os melhores? Se tem algo que o MMA ensina, é que até os maiores campeões podem cair. Muitos atletas passam por fases difíceis, e a diferença entre os que voltam ao topo e os que desaparecem está na forma como lidam com as derrotas. Anderson Silva, por exemplo, teve uma queda semelhante no final de sua carreira. Mas a pergunta é, Adesanya vai conseguir se reinventar ou essa é a sua decadência definitiva? Tá aí uma resposta que vamos precisar de mais tempo para chegar a uma conclusão. E nessa mesma noite, o pirata do UFC afundou. Michael Page destruiu o hype de Shara Magomedov e entregou uma verdadeira aula de trocação. Pela primeira vez na carreira, o russo sentiu o gosto amargo da derrota. E agora, será que o conto de fadas de Shara chegou ao fim? A luta entre Michael Page e Shara Magomedov era uma das mais esperadas do evento. De um lado, o inglês conhecido pelo estilo imprevisível e preciso na trocação. Do outro, o russo invicto que conquistou os fãs com um Muay Thai afiado e um carisma peculiar. Mas no octógono, só um poderia sair com a vitória. E MVP mostrou porque é um dos strikers mais perigosos da atualidade. Michael Page não só venceu, ele dominou. O primeiro round foi estudado, com ambos buscando a melhor distância, mas Page já começou a pontuar melhor, acertando a cabeça do russo com mais frequência. No segundo round ficou claro que MVP estava um nível acima. Controlando a distância como um mestre, ele frustrou completamente o jogo de Shara, que não conseguia encontrar brechas para atacar. No terceiro, o desespero bateu, e Shara tentou entrar na trocação franca, mas Page seguiu anulando cada investida com golpes de encontro. O russo ficou sem respostas e viu sua invencibilidade ir por água abaixo. Quem acompanha MMA há tempos sabe que o hype pode ser traiçoeiro. Vários lutadores invictos já passaram pelo UFC e acabaram sucumbindo ao primeiro verdadeiro teste. Shara era um desses casos, talvez. O que ficou evidente é que ele ainda tem lacunas no jogo e encontrou um adversário que soube explorá-las com maestria. Para quem treina ou acompanha a trocação no MMA, essa luta foi um exemplo perfeito de como o controle de distância e o timing podem ser armas letais. MVP não precisou de poder de nocaute para vencer. Ele simplesmente estava sempre um passo à frente, anulando qualquer tentativa de reação de Shara. E nessa mesma noite, Vinicius Lockdog venceu uma guerra no UFC e mandou o recado para o cinturão. Imagine entrar no octógono sabendo que sua costela está lesionada, sentindo dores a cada movimento, e ainda assim, enfrentar um dos lutadores mais perigosos da sua categoria. Agora imagine sair vitorioso, superar um primeiro round difícil e ainda faturar o prêmio de luta da noite. Foi exatamente isso que Vinicius Lockdog fez no UFC Arábia Saudita. Vinicius foi o único brasileiro a vencer no card do evento. Enfrentando o Said Nurmagomedov, um adversário técnico e perigoso, ele começou em desvantagem, sofreu com os chutes do russo e chegou até a ser derrubado no primeiro round. Mas Lockdog não se rendeu. Ele resistiu, soube crescer na luta e virou o combate para conquistar a terceira vitória seguida no UFC. E não foi só isso. O brasileiro levou para casa um bônus de $50 mil pela performance no duelo eletrizante.
Essa luta mostrou que Vinicius Lockdog tem algo que poucos lutadores possuem: resiliência. A maioria dos atletas cancelaria a luta ao sentir uma lesão na costela. Ele não. Ele enfrentou a dor, suportou o pior momento do combate e soube virar o jogo. Não foi apenas uma vitória qualquer, foi uma declaração de guerra ao topo da categoria peso galo. E mais do que isso, essa vitória deixou claro que Lockdog não é um azarão. Ele gosta desse rótulo, mas a verdade é que ele está se consolidando como um dos grandes nomes da divisão. Ele já venceu 3 vezes no UFC, todas de forma convincente. Está pronto para desafios ainda maiores. Lockdog revelou no pós-luta que a lesão quase o fez desistir. Ele mal conseguia respirar nos últimos dias, mas seguiu em frente. Lutou por ele e pelos fãs e provou que está entre os melhores. Esse tipo de mentalidade é o que separa um bom lutador de um campeão. Veja a seguir o que o lutador Renato Moicano comentou sobre a luta do Vinicius Lockdog. O que esse cara fez é incrível, brother. A luta em si só já foi excelente. Depois da vitória, ele ainda falou um inglês excelente, em que o Paul Felder tentou fuder ele. Eu vou falar da luta um pouco, mas, meu irmão, ele falou um inglês perfeito, brother. Se você falar que ele falou inglês errado, você é um porra de um hater, my brother. Ele simplesmente chegou lá, meu irmão, falou tudo que devia falar. Falou que falou mal dos Darktanês porque é o jogo, é o MMA, ele tava querendo vender. Depois ainda falou que o Umar Nurmagomedov tava com medo dele. E, pô, tomara que ele consiga essa luta. Eu acho que ele não vai conseguir, ele ainda não tá ranqueado, mas eu acho que na semana que vem a gente vai ver ele ranqueado. O Said Nurmagomedov é um moleque muito bom em pé e bom de grappling, mas a gente deu pra ver que ele botou bastante pressão no começo ali do primeiro round e depois ele cansou. E o Vinícius Oliveira cansou também, mas continuou andando pra frente, continuou conectando os bons golpes, começou a defender as quedas, ficou no front headlock e de lá pra cá foi um passeio, irmão. Ele tava batendo no cara igual agiota, meu irmão. Parecia que o Said tava devendo dinheiro pro Vinicius Lockdog. Tava jogando o braço de tudo que é jeito, tava com vontade de bater no cara e foi uma luta excelente, irmão. Brasileiro, guerreiro, foi lá pro Emirados Árabes, passou uma semana naquela merda lá, meu irmão, difícil pra chegar, escala pra cacete, avião, pau de arara fudido pra você chegar na Arábia Saudita. Chega lá, não deve ter as comidas que você tá acostumado, não deve ter... Pô, o clima é totalmente diferente, tudo é totalmente diferente. E o cara foi lá, e não era contra qualquer um, era contra o Nurmagomedov, meu brother. Agora eu quero saber de você. Vinicius Lockdog merece um top 10 na próxima luta? Será que ele pode sonhar com o cinturão ainda este ano? Comenta aí e deixa o like para fortalecer. Se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia exclusiva do mundo do MMA. Nos vemos no próximo vídeo.